Senhor a todos, muito bem-vindo ao tutorial deste segundo trimestre da EBD, que estamos estudando o tema Gênesis. A lição é número 1, do Éden a Babel. Essa revista foi escrita pelo bispo Abner Ferreira. A coordenação desse dia será da missionária Jane, em 2 de 4 de 2023. Aí nós estamos no tópico número 2, o coração do homem e o coração de Deus. O autor diz que depois da queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, significando começo, sinaliza de fato o começo de tudo, e o autor enfatiza inclusive o sofrimento na história humana. Aí no item 2.1, o mal no íntimo do homem. O autor comenta que o primeiro homicídio, Caim e Abel, mostra como a humanidade seria marcada pelo morrerás, decretada no Éden. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. Tanto a morte quanto o homicídio entrou na humanidade e não saiu mais, conforme o autor foi institucionalizado. Gênesis 4:15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para o que não ferisse qualquer que o achasse. Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O autor cita aqui Chaplin, que diz: essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Nada havia no meio de Caim que tivesse levado a matar seu irmão. Ato originou-se da maldade no íntimo. Aí, no comentarista aqui, o autor comenta: a virtude de Abel estimulou o pecado no interior de Caim. Esta é a natureza do mal em que se encontra o homem após a queda. O ambiente não explica e nem origina a maldade. Ela está à porta da alma, esperando oportunidade para manifestar as trevas interiores. João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí no item 2.2, a tristeza no íntimo de Deus. O autor comenta que o mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A tristeza de Deus está relatada em suas palavras. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou em seu coração. Tristeza decorrente da constatação do estado elevado do coração humano para o mal. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Culminando com o dilúvio, apenas uma família seria salva, a de Noé, Gênesis 6:7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Comentarista aqui. O autor cita o comentário bíblico Berrodman. Joel, 1987, página 196, que comenta sobre o arrependimento que trouxe a tristeza. Deixa eu ver aqui. Que comenta sobre o arrependimento que trouxe tristeza e que também produz dores e os atos na esfera moral dos homens causaram sofrimento ao seu Criador. E por fim aqui, para terminar o tópico número 2, o item 2.3,
graça em meio ao juízo. O autor diz que, após o relato de corrupção, maldade da humanidade e a decisão do Senhor de destruir a humanidade, Gênesis 6:8, apresenta um homem que tem fé em Deus e manteve puro em meio a uma geração corrompida. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:9. Estas são a geração de Noé. Noé era o homem justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Né? Deixa eu olhar aqui. Acho que deve ser hebreu aqui. Só um minutinho. O item é 2.3. 2.3. Só um minutinho. Gênesis é Hebreus aqui. Está faltando uma letra. Né? Hebreus 11, de 6 a 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque o filho, que filho há a quem o pai não corrija? Noé não se conformou como vivia a sua geração. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros do mundo. 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Em 1 Pedro 3,20, faz menção da salvação da família de Noé. 1 Pedro 3,20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus estava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvam pela água. O autor comenta a Epístola dos Hebreus e o 1 Pedro destacam: primeiro, a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. A influência positiva de Noé sobre sua família antes do dilúvio. A fé que resulta em obediência a Deus, a um viver justo e reto. Aí no tópico comentarista o autor diz, Deus disse a Noé, foi o único justo que encontrou naquela geração. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu em toda tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. E Paulo diz, não há um justo sequer. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. O autor conclui que a justiça que se manifesta no Evangelho, que não é por mérito, mas pela graça de Deus. Bem, aqui nós acabamos o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a origem das 3 civilizações antigas. Até lá, se Deus assim permitir.